Olá, boa noite. Hoje é dia 25 de outubro de 2018, 22 horas e 10 minutos. Tudo bem? Vamos tentar fazer aqui uma live um pouco diferente. Chazinho? Alguém aceita um chazinho? De manhã é café, à noite é chá. Às vezes, bem às vezes. Olá, Nani. Olá, Eurisvan Pereira. Olá, Gilberto, tudo bem? Ei, Gilberto, você me livrou de uma enrascada hoje, hein, Birosca? Ô, Birosca! Olá, Sérgio, Marilene, Marco. Ô, Marco Jerônimo, que saudade de você, meu irmão. Olá, Gilton. Olá, Vicente. Que maravilha. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Olá, José Antônio, tudo bem? Aqui esperando o pessoal chegar, vamos ver. Que maravilha. Vocês são da onde, hein? Vocês todos. Alguns eu sei, outros não. Da onde vocês são? Da onde nós estamos falando? Eu estou em Limeira, São Paulo. E vocês? Vamos ver aqui. Eles vão, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, Luiz, tudo bem? Boa noite a todos. Muito bom. Muito bom dos irmãos. Ah, Imperatriz no Maranhão, que maravilha, meu irmão. Puxa, eu tinha clientes, quando eu trabalhava com terceirização de frota, eu tinha clientes aí em Imperatriz do Maranhão. Se não me engano, era corte de madeira, uma coisa assim. Ah, Marco, você eu sei, Marco, você não conta. Gilberto, lá de Joinville, Salvador, na Bahia, que maravilha. BH, Pinhais, Crato. E Marilene, minha irmã, estávamos estudando agora a história do Homem-Pássaro. Ele nasceu em Crato, que é a região da Serra do Cariri, quase divisa com Pernambuco. É isso, minha irmã? Monte Alegre, Minas Gerais, Aracati, Campos do Jordão, que maravilha. Jaguariúna é pertinho, hein? Pois é, aparece de vez em quando. É bom. Ah, minha irmã Luísa, tudo bom, mana? Como é que você tá? Irmãos de Recife, Vitória. Gostaria de saber se em BH tem irmãos reunidos somente em nome do Senhor. Irmãos de BH, por favor. Caso tenha algum irmão de BH tem o Onassis, que eu sei, tem a Vanessinha. Rodrigo, vou te indicar depois, eu te mando alguns contatos do pessoal de BH, tá bem? Aí tem a Isabel lá de Curitiba, o Zé Antônio. Ah, acertei, Marilene. É que eu acabei de ler a primeira frase do livro que fala de Crato. Acabei de ler sobre isso, aí ficou fácil, né? Aí não conta. Mas é isso, as coisas que a gente gosta de ler, né? Então é fácil a gente guardar. E tá bom esse chazinho de hortelã. Indicação do irmão lá de Aracaju. Vamos lá. Tem alguns assuntos aqui, eu vou fazer uma live um pouco diferente, ela não tem um tema. Eu peguei várias coisas que as pessoas estão me falando, que elas acabam chegando até mim, e vou procurar de alguma forma, no meu pouco entendimento e conhecimento, versar sobre isso, tá? Então, muitas vezes quando eu faço esse tipo de vídeo, eu faço uma pregação, eu comento pequenos erros, e acaba sendo muito bom, porque outros irmãos vêm e me corrigem, eu aprendo mais, e é muito bom aprender das coisas do Senhor. É o que a gente tem até que Ele venha, né? Então, o primeiro assunto que eu queria falar, eu assisti um filme esses dias, era sobre um rapaz que ele encontra um cachorro, ele adota esse cachorro, e eles ficam muito amigos, e ele mora, parece que no subúrbio de uma grande cidade. E esse rapaz, esse dono desse cachorro, começa a acompanhar ele até a estação ferroviária. Né? É muito comum, pelo que a gente vê, pelo menos em filme, eu não sei se é exatamente assim, né? Mas as pessoas morarem no subúrbio, tomarem trem e trabalhar em um lugar mais distante. Né? E esse cachorro aprende a ir até onde o dono dele vai. Né? Até onde ele pode ir, na verdade. Porque o dono pega o trem e vai embora. Ele acostuma a levar o dono dele e a voltar com o dono dele depois do final da tarde dessa estação de trem.
E esse dono desse cachorro, ele morre, mas o cachorro continua indo à estação de trem. Ele continua assim até o fim dos seus dias. Isso me tocou muito para falar sobre fidelidade, né? Porque, em um certo sentido, Deus age dessa forma. Aí alguém pode pensar, mas Márcio, você está comparando Deus a um cachorro? De forma alguma. De forma alguma. Se vocês tiverem com as suas Bíblias aí, vão abrir lá em Romanos 1. É assim que ele deixar? Cadê aqui? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 9. Romanos 1, capítulo 9 diz assim. Pedindo, cadê isso? Não, 1,19, perdão. Romanos 1, 19. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque ele o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esse eles, né? Está falando dos descrentes, ainda os descrentes, né? E ele continua: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, quando a gente olha, por exemplo, a personalidade de um cachorro, essas características de um cachorro, são pequenas características de Deus que ele nos revela. A fidelidade de um cachorro, desse animal, que, veja, o dono dele foi embora, isso fala muito, me lembrou muito da gente, né? Porque a gente foi embora e Deus ficou lá e a gente nunca mais voltou. E ele teve que mandar o seu filho ao mundo para nos resgatar. Fidelidade. Ele esperou pela gente. Há pouco mais de 2 meses a gente arrumou um cachorrinho aqui em casa. Ele é muito maravilhoso. E para ele, basta um olhar para ele, você olha, ele olha de volta. A palavra de Deus diz que basta um olhar para ser salvo. Então, essas pequenas características na criação, elas mostram a glória de Deus, mostram características divinas, coisas que só Deus são coisas que só Deus faz. A gente vê às vezes muito na internet, é porque precisamos aprender com os cachorros. A gente pode até aprender com os cachorros, mas como ele está espelhando uma das características divinas, a gente nunca vai chegar perto disso. Principalmente se você não tiver o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que são crentes ao longo da vida, e fica tendo uma proximidade com o Senhor ao longo da vida, ela vai adquirindo mais e mais as características, ela vai mais e mais refletindo ao nosso Salvador, né? Essa é uma das grandes coisas da nossa parte prática do cristianismo, que na verdade eu acho tudo muito prático, né? Enfim. Aí uma outra coisa que me chamou assim muita atenção foi que chamaram uma pessoa, um irmão em Cristo, de autodidata espiritual. Essa pessoa me contou que ela não via há muito tempo um irmão da denominação que ela andava. Eles se encontraram, começaram a falar o que eles estavam fazendo, e ela falou para essa pessoa que ela estava apartada, né, de denominação. Comentou um pouquinho sobre os irmãos, reunidos somente em nome do Senhor. E essa pessoa é uma pessoa denominacional. Ela frequenta uma denominação. Ela falou assim que não, você não pode ser uma autodidata espiritual. Vamos lá. É bem verdade que o verdadeiro caráter do cristianismo, ele só se dá em assembleia. Isso é muito claro. Por exemplo, o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né? Mesmo sendo 2, né? Ou seja, ele iria reunir esses 2, correto? Então, o verdadeiro caráter do cristianismo sempre será em assembleia, sempre será com no mínimo 2, mas em todas as épocas, em todas as dispensações, a palavra de Deus sempre bastou. E hoje a gente tem muito mais que a palavra de Deus. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita nela. O Espírito Santo consegue guiá-la. Espírito Santo, palavra de Deus, não tem como. A pessoa pode
mesmo não desenvolvendo talvez mais coisas, mais dons espirituais, por assim dizer, mas ela pode sim ser guiada pelo Espírito Santo, pelo Pai. A gente tem até histórias disso na Bíblia, como por exemplo José no Egito. Quem tinha no Egito? Quem estava lá, além de José? Né? Ele estava assim distante de tudo. Porque uma coisa que precisa ficar assim muito clara, eu lembro de uma música, quando era na minha adolescência, fim da infância e adolescência, que era do Paralamas do Sucesso, que dizia: a arte de viver da fé só não se sabe de fé em quê. Se você está nesse dilema, que você não sabe de fé em quê, aí a gente realmente tem um problema. Né? Na verdade, a gente não. Você está num problema e você tem um dilema. Se você não sabe onde está a sua fé, porque a fé, ela é muito parecida com o amor. Vou explicar por quê. Por que a fé é parecida com o amor? Porque você pode amar um fato, amar um momento, você pode ter fé em um fato, você pode ter fé numa imagem. Sim, são distorções tanto do amor quanto da fé, mas elas podem acontecer. O cristianismo tem que deixar assim muito claro: o objeto do nosso amor e o objeto da nossa fé é uma pessoa. Sim, ela é uma pessoa viva no céu. O nome dela é Jesus. Jesus é a nossa fé. Percebe? Nossa rocha. Então, a nossa fé está nele. E falando sobre isso, sobre fé, é interessante que a gente tenha um pouco de certeza, né? Porque os olhos da fé, elas veem aquilo que é espiritual, né? Por exemplo, lá em João 10, versículo 27. João 10, versículo 27. E 27, 28 e 29. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, João 10, versículo 27 a 30. Tem 7 coisas aqui muito preciosas. Às vezes eu fico me cutucando e me mexendo, porque como eu estou gravando na cozinha, eu moro na zona rural, às vezes pós uma música me incomoda. É isso que acontece muitas vezes. Então vamos lá. Nesses 4 versículos, o Senhor Jesus disse 7 coisas. Vamos a elas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu a conheço, elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Vida eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão, elas nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Minhas ovelhas ouvem, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, não hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, nem da mão de meu Pai, porque eu e meu Pai somos um. Percebe? Uma vez salvo, salvo para sempre. Crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, salvo, salvo para sempre. Ninguém arrebata um salvo da mão de Deus, da mão do Pai, da mão do Filho. É impossível. Teria que ser mais forte que o Senhor Jesus. A palavra fala sobre um valente, que teve um valente que tomou a casa e teve que vir um outro mais valente do que ele. Esse mais valente do que ele é o Senhor Jesus, que tomou das mãos de Satanás aquilo que havia sido perdido lá no Éden, lá atrás. Essas ovelhas ninguém arrebata. Eu ouvi uma coisa de um irmão ontem, falando sobre a mesa do Senhor. O Senhor na cruz, Ele preparou um lugar para cada um de nós. Nós merecemos esse lugar, porque Ele preparou esse lugar para a gente. O Senhor Jesus preparou esse lugar. Esse lugar está esperando você, para fazer aquilo que Ele pediu. Fazer isso até que eu venha.
fazer isso em memória de mim até que eu venha. E agora que eu falei um pouco de salvação, eu fiz uma afirmação aqui em um dos vídeos e um irmão em Cristo questionou. Eu espero, de alguma forma, poder responder. A afirmação que eu tinha feito era que o bandido na cruz, aquele ladrão na cruz, né? A palavra não lembro se é tão clara assim, eu acho que é um malfeitor, se eu não me falha a memória. Foi a primeira pessoa que inaugurou o paraíso. Ele perguntou se tinha base bíblica e que aquele ladrão provavelmente não tinha, ele não era convertido, ele não tinha uma nova vida. Então eu peguei aqui algumas coisas e eu gostaria de trazê-las. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa expressão, a gente viu nos evangelhos, muitas vezes o Senhor falando, a tua fé te salvou, vai-te em paz, mas que ele prometeu que está com ele hoje e no paraíso, foi a primeira vez. Na verdade, a palavra paraíso, essa daqui é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Lucas 23, 43. Se você ler o contexto do capítulo 23, está falando da crucificação do Senhor Jesus, está falando da indecisão de Pilatos, né? O único que houve um refresco para o Senhor foi esse ladrão. Porque ele fala no versículo 40, né? O outro ladrão havia dito que se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E aí o outro ladrão diz assim: porém o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí o Senhor diz: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui é um pouco antes das horas de trevas, porque já vem no versículo 44, e já era quase a hora sexta e houve trevas. O Senhor não havia tratado a questão do pecado. Né? E a gente tem que lembrar que enquanto o pecado não foi tratado, Deus não podia ter comunhão com o homem. E aí tem irmãos muito mais experientes do que eu, tem lá em conferências.com.br, tem bastante material sobre isso, que fala que no Hades tem vários lugares. Os remidos pelo Cordeiro tem um lugar um pouco diferente de todos os outros. Tem os do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e depois os crentes no Senhor Jesus, terão também depois os do pessoal do arrebatamento. Aparentemente, para até por entender, eu sei que, já me falaram que é isso. Existem vários lugares no Hades. Né? Então é isso, a base bíblica, que aqui o Senhor fala para essa pessoa. Ele ia ser a primeira pessoa, provavelmente, que ia ser recebida no paraíso depois do tratamento do pecado. Porque o Senhor disse isso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi para um ladrão. Essa figura de um ladrão ali, preso, sem ter o que fazer. Aparentemente, ele não foi batizado, ele não participou da ceia, mas, sempre tem um mas, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, para alguns irmãos chamaram de Romanos de o quinto evangelho, que ele explica muita coisa. Então, em Romanos 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O bandido na cruz, ele confessou? Sim, ele confessou ao Senhor Jesus. E ele pediu um lugar no reino, uma glória futura. Hoje a gente olha para o Senhor Jesus, para a obra completa do Senhor na cruz. Imagina o que tinha para esse ladrão naquela época. Ele tinha, talvez, algumas coisas do Antigo Testamento,
Talvez ele tenha vivido isso, talvez não, talvez ele tivesse ouvido um pouco sobre o Senhor. O fato é que ele era uma pessoa tão ruim, tão desprezível, que ele foi condenado a uma morte de cruz. E ele olha para o lado, ele não vê esse Senhor como nós vemos hoje, as glórias do Senhor Jesus, as suas bênçãos, a gente consegue ver muita coisa. Ele olha para o lado, tinha ali uma pessoa presa como ele, que tinha passado pela tortura, tinha colocado uma coroa de espinho pela sua cabeça, ele estava ali crucificado. Imagina a condição física, imagina que cena que ele viu. Ele não vê o Cristo da maneira como vemos hoje, ele viu o Senhor crucificado. E naquela cena toda que está acontecendo ali em Lucas 23, ele é o único que fala: Senhor, Senhor. Só uma pessoa nascida de novo, só um crente chama o Senhor de Senhor. Ninguém chama Jesus de Senhor, ou admite o senhorio de Cristo, né? Então veja, não foi batizado, não participou de ceia alguma, mas ele confessou a sua fé em um ambiente hostil. A gente sabe o que significa isso. Aqueles que confessaram meu nome, né? Ele confessou, a gente viu aqui, como diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ele confessou. Ele se arrependeu dos seus erros, ele repreendeu outro ladrão, ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele já cria numa glória futura. Porque ele olhava para o lado, ele viu ali o Senhor, que ele entendeu que era o Senhor. Foi não que ele entendeu, né? Obviamente, as coisas de Deus não têm entendimento, elas são reveladas. Foi revelada a ele quem era, por fé naquela pessoa. Sim, fé. Lembra que eu falei da fé? Onde está a sua fé? A fé desse bandido estava só no Senhor, num ambiente completamente hostil ao redor dele. E aí derruba algumas teses, como por exemplo, não tem purgatório, ninguém dorme, porque ele falou: ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Não era algo futuro, não era depois de um tempo, não é você vai descansar e você vai acordar comigo ressuscitado, não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Ele estaria hoje com o Senhor no paraíso. Que maravilha! Hora, companhia, lugar. Muito claro. E outra coisa, esse bandido ele sai de uma vida inteira de pecado para um estado de bênção eterna. Puxa! E estamos aqui falando dele hoje. Sim, foi um ladrão que inaugurou o paraíso. Esse paraíso ele também é citado, para a gente ter como comparação, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim: E conheço um homem, isso é Paulo, né, falando, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora dele não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que não é o homem lícito falar. Ou seja, ele chegou nesse lugar onde esse ladrão na cruz foi. Paraíso. Foi arrebatado ao paraíso. Terceiro céu, paraíso. Olha que maravilha, né? E aí, na verdade, nessa cena toda tem algo muito mais solene, né? Tem o Senhor Jesus no meio de dois bandidos, duas pessoas perdidas. Uma ganhou o céu, a outra, o lago de fogo, eternidade distante. Esse creu no Senhor Jesus. Ele não havia ainda recebido no seu corpo o juízo pelos nossos pecados, porque ele não havia passado ainda pelas 3 horas de trevas, mas ele sabia que ele passaria. Talvez até por isso que ele não falou agora, né? Agora estarás comigo. Não, ele disse ainda hoje, porque ele ainda tinha que passar. Ele tinha que tratar o pecado. O pecado ainda não havia sido tratado. Isso tem que ficar muito claro. Todos os santos do Antigo Testamento foram na base da fé, mas não no tratamento dos seus pecados, não remido pelo sangue do Cordeiro, né? Então é um lugar um pouco diferente. Mas aí acontece isso. De um lado tem um que creu no Senhor Jesus. Hoje é o dia da salvação. Agora é o momento da salvação. Ele creu naquele Jesus que a gente ouve hoje, pregado na cruz, recebeu em seu corpo o juízo pelos nossos pecados,
derramou o seu sangue, ressuscitou, está à destra de Deus. Então, de que lado da cruz você está? De qual desses você está? A gente só pode estar, em um certo sentido, usando o que está acontecendo nesse capítulo de Lucas 23, nós estamos do lado de algum desses dois bandidos. Qual deles? Um bandido condenado ao lago de fogo, a uma eternidade distante de Deus, e o outro nascido de novo, remido, justificado, santificado, com vida eterna. O pacote é grande. Que lado você se encontra? Eu espero que nós possamos se encontrar do lado desse ladrão na cruz, o que está no céu, o que está no paraíso com o Senhor. Então era isso que eu queria dizer para vocês essa noite. Deixa eu aqui me despedir de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui o que tem aquele comentário. Depois eu acabo não respondendo. Vamos ver aqui. Wanda Matos. Quem mais está aqui? Keila Silva. Matheus é do Rio de Janeiro. Samuel, Senilza, Bruna, Matheus. Olha lá, Marilene Paiva, Juazeiro do Norte e Crato. São cidades vizinhas. Não sei se tem em outras cidades. Márcio Guimarães, olá Márcio. Bruna Rodrigo, a Eurivan, o Gilberto, que maravilhas, irmãos. Olha o Michel aí, tudo bom, Michel? Faz tempo que a gente não te vê, rapaz. Como é que você tá, meu irmão? Espero que você esteja bem. A Sara, Maria, Antônio, Fábio, Sandes, astrônomo. Fala, professor, como é que você tá? Marli Bueno, Salete, tudo bom, minha irmã? Como é que tá o Chile, hein? Muito bem. Que bom, meus irmãos. Que de alguma forma podemos conversar um pouquinho até aquele momento em que não haverá barreiras. Porque chegará um dia que não terá mais barreiras físicas, não existirão mais barreiras físicas, barreiras familiares, barreiras geográficas, né? Que o Senhor nos guarde. Boa noite para vocês.